Olá, professor José Roberto, em mais um Conversando sobre Literatura. E nós vamos iniciar aqui um percurso, um trajeto, no qual nós vamos falar a respeito de alguns dos principais autores, algumas das principais obras da literatura, partindo daquilo que são chamados de textos clássicos, ou textos canônicos, ou textos fundadores, como você melhor desejar chamar. Eu vou partir aqui das minhas discussões no meu livro Clássicos da Literatura, uma iniciação. E o primeiro autor que nós citamos aqui, que nós abordamos, é o Homero, que é o autor da Odisseia, autor da Ilíada, e nós consideramos que esse é o nosso ponto de partida, é de onde nós devemos partir, porque esta obra vai influenciar diversas outras obras épicas que vão surgir posteriormente, exaltando povos, nações, feitos heróicos, e também até obras mais contemporâneas. Talvez você já tenha ouvido falar na obra Ulisses, de James Joyce, que também reporta, dialoga com a Odisseia de Homero. Então, vamos começar falando um pouco sobre esse autor. Quem teria sido Homero? Nós temos poucas informações a respeito do Homero. A gente sabe, a partir de alguns dados, que ele teria nascido e vivido por volta aí do século 8 a.C. Ele é o escritor da Odisseia, mas também atrelada a ele e da sua autoria a Ilíada. Então, a Odisseia e a Ilíada são obras que pelo menos são atribuídas a este autor chamado Homero, um poeta cego, um poeta grego da Grécia antiga. Existem poucos documentos que trazem informação a respeito de Homero, e como existem poucas informações a respeito dele, a gente sabe pouca coisa a respeito de quem ele foi. Existe um documento do século V que atesta que Homero deveria ter morrido numa cidade de Ios. Então, são poucas as informações que nós temos a respeito dele. Fazemos menção aqui de uma obra importante da filosofia, a República, de Platão, e nessa obra República, Platão fala a respeito de Homero, denominando de, a expressão grega, protos didaskalos. Então, protos, primeiro, mestre, didaskalos é o professor. Então, o proto é o primeiro. Então, por assim dizer, o Homero seria o mestre dos mestres, o professor dos professores. Ele seria o primeiro ensinador. Isso porque ele vai montar uma retórica, né, um modelo, um padrão de como escrever obras épicas que depois será imitado. Será imitado por outros autores, alguns autores que nós iremos tratar aqui em outros vídeos. Vamos falar um pouco sobre a obra mais especificamente. Bem, o grego dessa obra é um grego que depois ele vai ser também imitado, utilizado em obras de outros autores gregos, portanto, não apenas a retórica, a forma de escrever epopeia, também obras épicas deve ser considerada aqui nessa obra de Homero, mas também o próprio grego, a própria língua grega será utilizada enquanto uma espécie de grego que vai padronizar os demais tipos de utilização linguística em outras obras da língua grega. Então, os estudiosos destacam aqui uma espécie de grego eólico, sendo esse a base do grego utilizado em outras obras épicas. Essa obra, ela discorre, ela narra, e aqui eu vou logo preparando, nós vamos ter spoilers, porque obras clássicas, a gente não se importa com essa história de spoiler, a gente lê, relê, volta, lê novamente, até porque, como muito bem disse Ítalo Calvino, no vídeo anterior aqui que nós gravamos, uma obra clássica, ela nunca termina de dizer aquilo que tinha para dizer. Então a gente vai estar lendo tantas outras vezes quanto se fizerem necessárias. Então já vou preparando você aqui, sem problema, vamos caminhar. O que vale na leitura do clássico é o percurso, é o trajeto,
é a caminhada, é a viagem, e principalmente tratando aqui a respeito da Odisseia, que é uma Odisseia, é uma viagem, né, uma caminhada aí ao longo do retorno para casa. Então essa obra ela trata a respeito de um herói, esse herói é um herói grego, e esse herói é o Odisseu, que também é chamado de Ulisses, né? O nome dele grego. Ulisses é Ulisses que participa da Batalha de Troia, a grande guerra de Troia, e ele agora tem por objetivo voltar para a sua terra, voltar para a sua casa, voltar para Ítaca. E nesse desejo, nesse propósito, nessa vontade de voltar para casa, está também o seu desejo de reencontrar a sua amada, e a sua amada Penélope, que foi a mulher a quem ele jurou amar e voltar para casa. Ele deixou um filho pequeno, né, Telêmaco, e ele, nesse intento de voltar para casa, ele vai enfrentar vários desafios, vai enfrentar o próprio destino, o capricho dos deuses para retornar para a sua terra, para retornar para a sua casa, para voltar para os braços da sua amada Penélope. Então, também destaco aqui a figura de Penélope, que é a mulher que fica esperando o retorno do seu herói, do seu amado. Enquanto isso, ela é assediada por uma série de homens ali que querem desposá-la, alguns justificando que o esposo dela, Ulisses, teria morrido na guerra de Troia, ou então ao longo do seu retorno. E ela caprichosamente, astuciosamente, diz que só tomará sua decisão de casar com outro homem quando terminar uma obra de tapeçaria. Interessante. Ela tece esse tapete durante o dia e à noite ela desfaz tudo aquilo que ela teceu, na esperança da volta do seu amado, da volta do seu esposo. Então, essa astúcia de Penélope também demonstra a sabedoria feminina, né? A respeito também da expectativa pela volta do seu amado. Vamos falar então de alguns enfoques. Eu já adiantei algumas coisas, mas só para reforçar, eu destaco aqui: a Odisseia é uma obra que retrata a habilidade do poeta para descrever a capacidade humana para suportar as vicissitudes existenciais. Então, Homero quer voltar para casa, voltar para o seu espaço, voltar para o seu povo. Então ele está na busca pela sua identidade, pelos seus fundamentos, pelas suas raízes, pelo lugar do qual ele partiu. Mas ele está em busca principalmente da sua amada, de Penélope, a mulher da qual o seu coração está devotado. Então, essa é uma obra que trata sobre também a batalha da guerra de Troia e a metáfora de Troia, a metáfora também das adversidades pelas quais o ser humano tem que passar, os desafios existenciais, as determinações que lhes são impostas, o destino, os contextos, os assujeitamentos pelas quais ou nos quais o ser humano é colocado e diante dos quais ele precisa, como Odisseu, como Ulisses, vencê-los, ultrapassá-los, desafiá-los contra tudo e às vezes contra todos. Então a obra enfoca as qualidades de um herói, dentre elas a honra, coragem, amor, fraternidade, resistência, sofrimento, vingança, perdão, fidelidade, são temas centrais da obra. Eu já apontei aqui o desejo de voltar para casa, para a sua terra, para o seu povo, para a sua gente, mas principalmente para os braços da sua amada Penélope, também do seu filho Telêmaco. E seu maior interesse também, a sua firmeza, da sua convicção, do seu propósito, do seu intento, do seu objetivo, das suas metas, que nos ensinam também sobre a perseverança e a necessidade de vencer desafios e adversidades. Em relação a Penélope, nós aprendemos aqui uma obra já do século, imagine, do século VII a.C.,
uma obra que já destaca toda a astúcia feminina, a sabedoria feminina, a engenhosidade feminina de Penélope ao tecer essa costura e ludibriar os homens que estão ao seu redor, tentando desposá-la, negando a vida, e pessoas que apregoam a morte defendem que Ulisses teria morrido, e ela, contra tudo, contra todos aqueles pensamentos, contra todas aquelas pressões sociais, ela resolve acreditar e usar da sua sabedoria para alimentar a sua esperança e principalmente o seu amor por Ulisses. Vamos falar sobre traduções da obra. Eu poderia apresentar várias traduções da obra, várias traduções da Odisseia, mas eu quero destacar essa daqui. Essa obra ela foi traduzida e tem um pós-fácil do Trajano Vieira, tem um ensaio do Ítalo Calvino, que é o autor daquele Por que Ler os Clássicos, que eu falei aqui no vídeo anterior. É uma obra bilíngue, portanto em português e o original em grego, para quem quiser se iniciar na lei, ou tentar ler, ou para quem já tem algum conhecimento, tentar ler no grego, algo que eu recomendo. Muito embora que a nossa maior meta aqui é ler os textos. E aí, mesmo que você não tenha essa obra aqui, que é da editora 34, você pode localizar aí uma obra, uma tradução da Odisseia de Homero. Recomendo que você leia ao longo deste mês. Eu retornarei no próximo vídeo para falar de uma outra obra. E aqui vou lhe dar um mês, lhe desafiar para que dentro de um mês você possa localizar aí uma boa tradução da Odisseia de Homero, de preferência em poesia, porque tem algumas que estão escritas em prosa. Traduções da Odisseia, leia para que você tenha a noção de tudo aquilo, de algo mais que nós destacamos aqui em relação à Odisseia de Homero. Bem, professor José Roberto, esse que vos fala, mais um Conversando sobre Literatura. Voltaremos mais adiante abordando uma outra obra literária. Um forte abraço e até o próximo vídeo.